Lucas capítulo 23, versículo 44 até o 49. É a última palavra do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Assim diz então a santa palavra do Senhor. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Você que é pai e mãe, você, por acaso, aceitaria que pegasse o seu filho, batesse, esmurrasse até a morte? Você aceitaria isso? Você aceitaria que pegasse seu filho e batesse nele até a morte? Qual seria a sua reação? Creio que a maioria falaria: não toque no meu filho, não toque na minha filha, pare com isso agora, não encoste as suas mãos nele. Se tivesse em nossa mão, em nosso poder, algo para parar, nós usaríamos sem pensar duas vezes, pois é nosso filho. No entanto, meus irmãos, Deus, Ele viu seu filho ser espancado, viu seu filho ser humilhado, até a morte. Ele deixou que Jesus Cristo morresse. Ele não fez nada. E meus irmãos, Deus o Pai permitiu isso porque naquele momento Jesus Cristo estava tomando o nosso lugar. Ele queria, naquele momento, o Pai queria provar o seu imenso amor. Essas trevas que João ele nos mostra aqui é nada mais, nada menos do que um eclipse solar. O sol simplesmente se escurece. Houve aquelas trevas durante um grande período, um período de 3 horas. E aqui nós vemos o primeiro ato sobrenatural de Deus. Nós vemos claramente que Deus ali, de forma sobrenatural, Ele provoca esse eclipse. Porque se você for pesquisar, um eclipse não dura mais do que 8 minutos. Nem mesmo uma tempestade de areia no deserto pode provocar uma escuridão tão longa e tão intensa como foi essa. E nós vemos também que, além de ser um ato sobrenatural de Deus, é um cumprimento das profecias que Deus já havia falado por meio do profeta Amós, aonde ele disse lá no capítulo 8, versículo 9, 760 anos antes da vinda de Cristo, ele disse o seguinte: sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia. Ao meio-dia o sol iria se esconder. Era uma profecia de Deus. Mas o fato é, meus irmãos, diante disso tudo, é que os trabalhos de Jesus Cristo haviam terminado. Jesus havia cumprido então o seu propósito, a sua missão, a tarefa que o Pai havia lhe dado, de sacrificar a sua vida na cruz do Calvário. E o verso 45 ilustra o resultado desse sacrifício, já que havia terminado, já que então ele ofereceu ali a sua vida pelos nossos pecados. O que aconteceu? No versículo 45 diz que rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Esse véu do santuário aqui não é um véu que a gente está acostumado, aquele tecido bem fininho. Não, aqui era uma cortina densa que ficava e fazia separação entre o lugar santo e o lugar santo dos santos dentro do templo. E naquele momento, então, o véu se rasgou. Se você abrir lá em Mateus, no capítulo 27,
O evangelista ele nos traz outros detalhes. No versículo 51 diz que eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. E qual é o detalhe que ele acrescenta? Ele diz que foi de alto a baixo. Parece que Mateus ele fica sabendo que o véu se rasgou, entendendo que foi uma ação não simplesmente natural, mas foi uma ação sobrenatural, uma ação divina. Deus estava ali naquele momento, simbolizando por meio daquele véu rasgado, que agora não havia mais separação entre Deus e os homens. Jesus Cristo estava ali naquele momento, cumprindo a sua missão, que era levar o pecado do seu povo, e ele terminou essa tarefa. Ele levou o seu e o meu pecado. Como nós sabemos disso? Lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 e 20, o escritor aos Hebreus, ele conta o significado desse véu que se rasgou. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus, ele fez um caminho através do véu, para que agora o ser humano pudesse então adentrar na presença de Deus. Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício, ele abre um caminho novo. Um caminho não por meio de obras nossas, não por meio de merecimentos, mas um caminho pelo seu sangue, pelo seu sacrifício. E ainda, o escritor aos Hebreus diz que agora, já que ele abriu um novo caminho, já que agora nós temos esse acesso à presença de Deus, nós devemos agora pensar como nós devemos estimular uns aos outros em amor a práticas das boas obras. Ele está falando que esse sacrifício, esse acesso na presença de Deus, causa algo em nós, nos tira do nosso egoísmo, onde eu vivo a minha vida somente para mim, e agora eu começo a pensar no outro. Eu começo a pensar no outro, em Hebreus capítulo 10, versículo 24. E ele continua dizendo que esse pensar e esse estimular um ao outro não pode ser algo que é distante, mas fala que eu tenho que estar perto. Como ele diz no versículo 25, não abandonemos a prática de nos reunir, como é o costume de alguns, mas pelo contrário, animemos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. E voltando aqui então à questão do véu, questão da separação entre Deus e os homens. Estávamos separados. A Bíblia ensina que o que separa o homem de Deus é o pecado. Isaías 59, versículo 2 fala que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nossos pecados. Tudo aquilo que nós fazemos que vai contra a palavra de Deus, isso causa uma separação entre Deus e nós. Os vossos pecados encobrem o rosto dele de vós. A gente não consegue ter acesso a esta graça. E diz ainda que os ouvidos deles, esses pecados, parece que causam uma barreira para que Deus não nos ouça. Ou seja, nós não vemos, Ele não escuta as nossas petições, nós não estamos na sua presença. Tudo isso por causa do pecado. E é exatamente isso que Jesus fez, veio para eliminar essa separação, essa distância. Ele veio, de uma certa forma, oferecer aquilo que somente Deus poderia fazer, remover esta barreira que nos afastava de Deus, por meio do seu sacrifício, por meio da sua morte. Ele faz isso.
Ele elimina de uma vez por todas essa barreira, Ele elimina de uma vez por todas esse véu. O pecado, essa barreira que havia, é eliminado de uma vez por todas. E Ele demonstrou então qual que era o caminho. E Jesus mesmo disse ser o caminho, a verdade e a vida para chegar até o Pai. Então só há um meio de nós chegarmos até a Deus, por meio de Jesus Cristo, crendo nele, confiando nele de todo o nosso coração, acreditando que ele levou na cruz os nossos pecados. E agora confiando, agora já que ele fez, agora que o véu já se rasgou, agora que essa separação, essa barreira já não mais existe, nós podemos fazer aquilo que diz em Hebreus 4, versículo 16. Podemos nos achegar com confiança junto ao trono da graça. E para quê? Para recebermos misericórdia. E mais o que? Acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Nós temos agora acesso ao Deus de graça. Nós podemos agora, nos momentos difíceis, no momento necessário, clamar a Deus. E Ele nos ouve. Ele nos dá graça. Há momentos que Deus ele faz exatamente aquilo que nós pedimos. E como nós lemos de manhã, às vezes Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E às vezes Ele não faz o que nós pedimos, mas Ele nos dá graça, nos dá força para superarmos todos os obstáculos que se colocam diante de nós. E meus irmãos, dessa forma, nós vemos claramente que por meio do ato, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, Deus está mostrando, Deus está gritando: quero que vocês venham. Eu não quero vocês distantes, eu não quero vocês longe, eu quero vocês perto de mim. Eu quero vocês na minha presença. É isso que Deus está gritando por meio desses versículos. Eu quero que vocês estejam perto de mim. Eu quero que vocês se acheguem a mim. E como disse Tiago, Deus vai se achegar a vocês. Vocês vão se aproximar de Deus e Deus vai se aproximar de vocês. Meus irmãos, Deus, o Senhor Jesus, então, Ele proporciona essa aproximação. Você não é mais inimigo, você não é mais servo ou escravo, agora você é filha de Deus, com direito à herança, com direito a estar junto com a sua família, com direito a estar na presença de Deus. Mas voltando aqui ao texto, em Lucas, no capítulo 23, versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Essa última palavra de Jesus Cristo nos revela 3 verdades. Primeira verdade é que Jesus de fato morreu. Sim, Jesus morreu. Ele entregou a sua vida. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele não fez isso no espírito, ele fez isso na carne. Ele morreu. E é interessante que a palavra de Deus fala que essa morte era necessária. O derramamento de sangue era necessário. Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, diz que a única coisa que pode satisfazer a justiça de Deus é sangue. Sangue deveria ser derramado. E o único que poderia fazer isso era Jesus Cristo. E Ele fez. João, no capítulo 10, versículo 11, fala que Ele fez isso de forma voluntária, porque Ele era um bom pastor. O bom pastor que dava sua vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Ele morreu de fato. Ele morreu de verdade, sofrendo na sua carne. O pagamento foi depositado. Temos esta certeza e esta garantia
Mas há uma segunda verdade. A segunda verdade que nós vemos por meio dessas palavras é que Jesus é na mão de quem Jesus entregou o seu Espírito. Ele diz que não foi na mão do diabo. Jesus morreu, ele não entregou o seu Espírito na mão do diabo, nem na mão de um anjo, nem na mão de um homem. Mas ele entregou o seu Espírito nas mãos do Pai. É isso que ele diz. Lucas, se você perceber, quando Lucas ele não registra todas as palavras de Jesus na cruz. Ele registra algumas. A primeira, a segunda e a sétima palavra. Se você lembrar da primeira palavra de Jesus Cristo na cruz, como que Jesus começa o seu sofrimento? Dizendo, Pai. E como que ele termina a última palavra? Ele diz o quê? Pai. Ou seja, em nenhum momento, do princípio ao fim do seu período na cruz, o filho rejeitou o seu pai. O filho abandonou o seu pai. Em nenhum momento ele desprezou o seu pai, mesmo sabendo que o seu pai estava olhando o seu sofrimento, mesmo sabendo que o seu pai estava permitindo que ele sofresse naquela cruz. Ele não se virou contra o seu pai. Ele permaneceu sempre como ele estava, unido, apegado a ele em todo momento. E por fim, essas palavras revelam a confiança de Jesus Cristo. Por isso que é uma palavra de confiança. Ele simplesmente confia em Deus Pai para cuidar do seu espírito. Ele repete aqui uma profecia lá do Salmo 31, no versículo 5. O salmista Davi, ele profetiza essas palavras que Jesus exclama aqui. Salmo 31, versículo 5 diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. A palavra aqui, para esse entrego o meu espírito, a palavra grega que Lucas utiliza aqui, é uma palavra bem estranha. Paratiteri. Paratiteri. É essa palavra que Jesus utiliza. E por que isso é importante? Porque ela traz vários significados. Essa palavra significa colocar a si mesmo nas mãos de outro. É confiar plenamente no que o outro irá fazer em relação a você. É se entregar aos cuidados de alguém. E é isso que Jesus estava fazendo. Se entregando o seu espírito com absoluta certeza que no momento que ele fechasse os olhos aqui na terra, ele abriria onde? Na presença do seu Pai. O seu Pai cuidaria dele. O seu Pai cuidaria do seu espírito. Ele tinha certeza para onde ele iria quando ele fechasse os seus olhos. Essas são as palavras finais. Uma palavra de confiança. E o texto continua dizendo que, e dito isto, expirou. Ele disse isso. Ele não agonizou. Dito isto e ele expirou, Lucas está mostrando para a gente que Jesus Cristo morreu de forma serena, tranquila. Ele estava em paz. Em seu coração estava aquilo que Paulo disse lá em Filipenses: a paz que excede todo entendimento. No momento da sua morte, ele então confia o seu espírito. Agora eu posso me entregar aos braços do meu Pai. Meus irmãos, concluindo, nós vemos que essas últimas palavras de Jesus na cruz, ou melhor, todas essas 7 palavras, provocou várias reações nas pessoas que estavam ali observando tudo. O texto diz lá no versículo 47 até o 49, qual foi o resultado. O primeiro resultado foi fé. Aquelas palavras, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, provocou fé. Fé no coração do centurião, diz assim o texto. Vendo o centurião o que tinha acontecido, a morte, as palavras,
ele deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Lá em Mateus diz que ele reconhece não somente que Jesus era justo, alguém inocente, estava morrendo sem culpa nenhuma. Ele diz que esse centurião, ele reconhece que ele era filho de Deus, verdadeira fé. Observando isso, meus irmãos, nós vemos a importância de meditarmos na palavra do Senhor. Naquele dia provocou fé no coração daquele homem que era aquém de Deus, daquele homem que não conhecia Deus, não sabia quem era Deus, nem tinha um relacionamento com Ele. Mas naquele exato momento, ao ver o sacrifício, ao ouvir as palavras, seu coração é inundado por arrependimento e fé, e ele começa a ver todo aquele cenário. Então ele declara com a sua boca: eu creio que ele é o Filho de Deus. Eu creio. E lembrando das palavras de João, o evangelista, diz que todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele tem o quê? A vida eterna. Então esse homem, ele ganha fé, ele se arrepende e ele recebe um presente, a vida eterna. Mas não foi somente esse tipo de reação que as palavras de Jesus Cristo provocou, mas as palavras de Jesus Cristo também provocou remorso. Versículo 48 diz: todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Essa reação é como se Jesus morreu, expirou, e elas saíram chorando, batendo no seu peito, balançando a cabeça, batendo no seu peito. E que essa atitude demonstra? Não é arrependimento, mas sim remorso. Eles choraram porque viram que mataram alguém inocente, alguém sem crime algum. Eles viram o que a sua atitude, os seus gritos lá diante de Pilatos provocaram a morte de alguém inocente. E agora eles estão não tomados por um arrependimento, como se igual a atitude do centurião. Eles aqui não estão reconhecendo que Jesus Cristo é alguém o quê? Justo, alguém que é o Filho de Deus. Eles não estão tendo fé, mas eles estão simplesmente com remorso. É como se um ladrão fosse pego em flagrante. E naquele momento ele chorasse, e ele começasse a se lamentar e falar: por favor, policial, não me leve, eu estou arrependido. Aquelas lágrimas não são lágrimas de arrependimento. Ele não está arrependido porque roubou, não está arrependido porque matou. Não, ele está simplesmente com remorso. Está com medo da consequência, do que virá depois. Essa é a atitude dessas pessoas. Nós fizemos algo que era errado, e ao invés de eles declararem ali: precisamos agora de Salvador, não, saíram batendo no peito. Fizemos isso, e agora o que nos resta? Somente castigo, ira, justiça da parte de Deus. E aqui há uma grande lição: não basta apenas confessar Jesus Cristo. Não basta somente você falar: Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Salvador. Não basta simplesmente você falar: pastor, eu creio. A Bíblia fala que a nossa fé, ela deve vir acompanhada de obras. A fé sem obras é morta. A fé exige ação. Não basta falar: eu acredito. Deve ter uma ação. E é isso que Deus espera de nós. Quando você fala: eu acredito, Jesus Cristo espera que você fale, você confesse, você venha, você abandone os seus maus caminhos. Jesus Cristo espera que você agora se aproxime dele, aproxime do seu povo, que você tome uma atitude diferente, que você dê o próximo passo. É isso que ele espera quando você fala: eu creio, eu acredito. Porque a fé sem obra é morta, não vale nada. É como
você estivesse no lugar dessas multidões, batendo no peito. Foi por mim, mas isso não causa nenhuma transformação na sua vida, nenhum arrependimento. A vida continua a mesma. E por fim, aqueles que já conheciam o Senhor têm o seu coração tomado de amor e de compaixão. O versículo 49 nos revela isso. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe essas coisas, a olhar tudo aquilo que estava acontecendo. Tiveram compaixão, permaneceram até o final. O que essa mensagem provocou no seu coração? Sei que foi transmitida por alguém que é falho, mas a mensagem é perfeita. A mensagem do Evangelho. O que ela provoca em seu coração? Será que você sente o seu coração ardendo quando você ouve que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados? Será que você está igual os 2 discípulos de Jesus Cristo a caminho para Emaús? Está ardendo meu coração aqui dentro, estou sentindo algo diferente, eu estou sentindo que sim, esse sacrifício foi por mim, eu amo esse Senhor que se entregou por mim, eu quero Ele, eu quero viver para Ele. Meus irmãos, esta mensagem deve provocar algo em nós. E sempre, todas as mensagens, sempre que o Evangelho é pregado, sempre que Jesus é proclamado, que Ele morreu pelos nossos pecados, provoca algo. Pode provocar aceitação. Algumas pessoas, ao ouvir esta mensagem como um presente, elas recebem essa palavra, elas acolhem no seu coração e falam: é para mim, foi por mim, eu quero esse Senhor Jesus, eu quero que Ele transforme a minha vida. Mas essa palavra também pode provocar rejeição. Não, isso não é para mim. Apenas 2 caminhos: a aceitação ou a rejeição. Não, isso aí é conto da carochinha. Isso é uma fábula, isso é uma história que o pastor conta para prender as pessoas dentro da igreja. Mas não é para mim, não é uma palavra de Deus. Pode provocar na sua vida o verdadeiro arrependimento. E você pode olhar para a sua vida e falar: eu preciso mudar, eu preciso mudar a minha atitude, eu preciso me aproximar mais de Deus, eu preciso me aproximar mais da igreja, eu preciso abandonar os meus pecados. Pode provocar isso na sua vida. Ou pode provocar uma segunda atitude, que é: você sai daqui e volta para os seus pecados. Mas essa palavra também pode provocar no seu coração gratidão. Você pode sair daqui alegre, contente, grato a Deus, louvando a Deus pela sua bondade. E é esse o meu desejo para cada um de vocês, que vocês saiam daqui louvando a Deus pela sua bondade, louvando a Deus porque Ele foi bom para com você. Ele não te deixou cego em seus pecados, mas se revelou a você e está te dando uma oportunidade para você se aproximar dele. Isso é bondade, graça de Deus. Você pode sair daqui louvando ao Senhor. Você pode sair daqui feliz, alegre e grato a Deus pelo seu sacrifício. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você, em resposta a essa mensagem, você louvar a Deus. Você que ouviu, você que entendeu, se foi para você, você vai ficar de pé nesse momento e vai louvar a Deus pelo seu sacrifício. Vai louvar a Deus por esse presente e vai dizer: Senhor, que essa bondade me siga, que essa bondade sempre permaneça sobre a minha vida. Me ajude, me transforme de todo o coração, porque eu te amo. Bem, então vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus.